Se alguém falar em línguas estranhas, sejam 2 ou 3, e que haja intérprete. Se não houver intérprete, fiquem calados, fala consigo mesmo e com Deus. E as mulheres fiquem caladas na igreja. Se querem aprender alguma coisa, interroguem aos seus maridos em casa. Paulo escreve isto. E como ele mesmo diz, né? Isso que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. É escrito por Paulo, né? Mas é mandamento de Deus. E todo o texto existe uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu li 2 versículos à parte. Nós precisamos ler todo o texto e principalmente a conclusão do texto para entender o que a palavra do Senhor está nos falando. E a introdução deste texto diz assim, né? Quando vós vos reunir, quando ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem intérprete, faça-se tudo para edificação. Jesus Cristo lhe derramou o seu Espírito sobre toda a carne, como a palavra de Deus diz, né? Vossos filhos e vossas filhas terão visão. O Espírito de Deus, Santo de Deus, foi derramado sobre toda a carne, para que pudesse ir pregar o Evangelho, cooperar para a obra do Senhor. Então, se estão juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ali há uma igreja. E se há uma igreja, seja homem ou seja mulher, tem salmos, tem doutrina, tem revelação, faça isso. Faça isso para a glória de Deus, faça isso para a edificação da igreja. E Paulo começa dizendo como fazer, né? Se tem profecia, se é um profeta, fale um, espere o outro terminar, e os profetas estejam sujeitos uns aos outros. Se tem quem fala em línguas estranhas, fale 2 ou 3, e que haja intérprete, né? Para a edificação, para que as pessoas entendam, para que as pessoas aprendam. E por isso ele fala da questão da mulher também, né? Para que fiquem caladas. Se não tem salmo, se não tem doutrina, se não tem revelação, se não tem nenhuma profecia, fiquem caladas, porque as mulheres geralmente são as que mais gostam de conversar, são as que mais, né, está mais curiosa para aprender e questionar. Assim são as maiorias, a maioria das mulheres, né, não são todas. E o culto acontecia de forma diferente, né? Não tinha um dirigente com um microfone que dava oportunidade a quem queria. Não. O culto, eles se reuniam em uma casa, em um determinado lugar, nas ruas. Ali havia um ajuntamento de pessoas que estavam reunidos em nome de Jesus e ali era um culto e ali havia a liberdade, né? A liberdade do Espírito Santo. Quem, né, tivesse uma palavra, um salmo, podia falar. Não eram escolhidos por um dirigente, mas aqueles que tinham revelação, aqueles que tinham uma profecia, falasse, né? Havia uma liberdade, eles davam liberdade ao Espírito Santo, mas tinha que ter uma ordem no culto. Por isso que Paulo falou isso, né? Por isso que está escrito isso, para que houvesse essa ordem no culto. E para concluir, Paulo diz assim, né? Não proibeis o falar de línguas. Para manter a ordem, né? É bom que haja intérprete. É bom que, se não tiver intérprete, fique calado. Mas não proibeis o falar de língua. Nós não temos que proibir o falar em línguas. E Paulo diz mais, né? Se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Não é Se alguém quiser falar... Paulo diz assim, se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Porque o importante é dar liberdade ao Espírito Santo. O importante é deixar, né, o Espírito Santo agir através de cada um. Então, mesmo a mulher, se ela realmente quiser aprender e tiver que perguntar, então que pergunte, dê liberdade ao Espírito Santo. Se tem que falar em línguas, né, e não tem intérprete, então que fale, dê liberdade ao Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, né, que se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Mas faça tudo decentemente, com ordem. O chamado aqui e o assunto aqui é para manter a ordem no culto. Então, Paulo está dando um exemplo de como manter
a ordem no culto. E ele estava falando como um mandamento, como vindo de Deus. A ordem no culto é um mandamento, mantenha a ordem no culto, né? Nós ajuntamos como pessoas e precisamos ali nesse ajuntamento ser igreja. Precisamos sair edificados, compreender o que está sendo falado. Então, para isso, precisa ter uma ordem no culto. Estamos na presença de Deus, né? É um culto racional. Precisamos prestar um culto racional a Deus, entender o que está acontecendo, entender o que está sendo profetizado. Então, isso é um mandamento de Deus. A ordem no culto precisa acontecer. Que não seja necessariamente esta ordem que Paulo falou aqui, porque hoje nós temos um culto totalmente diferente, né, do que acontecia ali. Mas a ordem no culto, a necessidade é um mandamento. E quem escreve isso é Paulo, mas são ordens do Senhor. Então há necessidade da ordem no culto, para que todos saiam edificados, aprendam, né, no culto a servir ao Senhor, aprendam no culto os mandamentos, para que o culto, né, seja um louvor agradável a Deus, sejam todos edificados, que levem para o culto, né, o seu sacrifício a Deus, o sacrifício de adoração, que aprendam no culto a servir ao Senhor, que se reúnam em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo continue, né, tendo liberdade entre a igreja, entre os irmãos. Então, sim, a necessidade de ordem no culto. O culto precisa, né, ser feito tudo decentemente, pois estamos reunidos em nome do Rei dos Reis. Precisa fazer tudo com ordem e decência. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós.